Bom, gente, estamos aqui no Rock the Future. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Esse é um podcast destinado a abalar suas percepções de futuro e falar de inovação. E hoje a gente está aqui com o Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE, dono de uma polêmica, não tão polêmica, mas que criou uma série aí de fatos com a questão principalmente monitoramento do desmatamento da Amazônia, um dos 10 cientistas mais renomados do mundo pela Nature, grande professor, pessoa muito querida na área da ciência, e a gente veio conversar um pouquinho contigo, Galvão, sobre ciência, inovação e sobre os rumos do futuro aí. Eu prometo não te fazer nenhuma pergunta casca de banana, mas eu vou começar fazendo uma pergunta assim: se hipoteticamente hoje você fosse dono da ciência e inovação no Brasil, você estaria pensando em fazer o quê? Bom, Márcia, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora e depois, né? Bom, o que significa ser dono, Márcia? Vamos supor que eu faço um lápis mágico, assim. Tenho um lápis mágico e posso fazer tudo que eu quiser com recursos ilimitados. Por onde você começaria a mexer nessa pasta? Não vou chamar de pasta, mas nessa política pública que é falar de inovação e falar de ciência nesse país nosso que abandonou aí durante um tempão, né? Essa questão da ciência. Então, Márcia, essa questão é bastante complexa, eu vou interpretar como estejas mencionando dono dos recursos necessários, né? Porque, é claro, porque a ciência está na cabeça dos cientistas e ninguém é dono da cabeça dos outros cientistas, né? Como dizem os americanos, aliás, muito bem, boas ideias são como pulgas, né? Pulam de cabeça em cabeça, mas só algumas são picadas, né? Então, é uma coisa interessante. Bom, Márcia, o importante, se eu tivesse realmente todo o poder de essa questão da ciência no Brasil, a primeira coisa, naturalmente, nós temos que resgatar duas coisas principais. Os recursos orçamentários, que foram cortados violentamente, né? Na verdade, não começa desde o começo do governo Bolsonaro. Já no final do governo Dilma, os nossos recursos foram reduzindo, né? Mas nem Dilma, nem o Temer nunca tiveram um discurso se opondo à ciência e tecnologia, como tivemos nesse governo. Isso acho que o que nos prejudicou mais fortemente, essa questão, né? E o segundo, naturalmente, nós temos que restaurar os quadros, principalmente dos institutos de pesquisa, né? Você veja, por exemplo, eu fui diretor do INPE, todos sabem, de 2016 a 2019. Mas desde 2010, mais ou menos 2009, 2010, o INPE tinha cerca de 1.700 servidores, cientistas, técnicos administrativos, né? Hoje tem da ordem de 700, sendo que 200 já pode se aposentar amanhã se quiser. Estão trabalhando de boa vontade, né? Então, isso, eu estou citando só o INPE, mas esse quadro, ele está em as instituições brasileiras, né? Não estou falando tanto de universidades, porque as universidades têm os professores, mas institutos de pesquisa têm uma situação muito grave. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro, restaurar os quadros, abrir concurso, aumentar os valores de bolsas, tentar fazer com que os bolsistas tivessem também um regime de CLT para registrar seus trabalhos e assim por diante. Mas agora eu vou falar do outro lado que mencionar, que é a questão da inovação. A questão da inovação é uma questão seríssima no país, Márcia, porque embora a nossa ciência tenha avançado muito, desde o final da década de 80, somos o 13º país do mundo em produção científica, nós estamos lá em 38º, 39º na questão de inovação. A inovação tecnológica sempre foi nosso calcanhar de Aquiles, né? Muito do que nós desenvolvemos, muito poucos conseguimos passar para o setor empresarial, produtos para a sociedade e assim por diante. E isso daí não bastaria recursos, teria uma mudança de mentalidade. Tem dois aspectos importantes dessa equação. Do lado esquerdo da equação tem a academia, que naturalmente hoje em dia
ela tem muito se preocupado cada vez mais com a questão da inovação, tem muitos inovadores na academia, temos exemplos paradigmáticos na Universidade de Campinas, Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo em São Carlos e outros lugares também, a Universidade Federal de Pernambuco, que tem se preocupado com a questão da inovação, mas ainda muito incipiente. Nós ainda temos um sistema, inclusive de promoção de professores, desenvolvimento, etc., de recompensar as carreiras científicas, ainda muito baseado na publicação de artigos científicos. Temos muito pouco na questão da inovação. E, por outro lado, temos o empresariado brasileiro, né? O empresariado brasileiro, em geral, tem uma visão muito míope com relação à inovação, né? Mesmo até em instituições públicas, tem, às vezes, o que estão mais perto dos produtos para a sociedade, uma visão muito míope, né? Uhum. Eu lembro-me quando fazia o doutorado ainda no MIT, o número de empresas que chegavam, falavam com os alunos, procurando o que estavam fazendo para colocar em suas empresas para desenvolver, né? Olha, as empresas brasileiras, muito poucas, podemos contar talvez nos dedos de duas mãos, aquelas que têm realmente um laboratório de desenvolvimento científico. Então, desenvolvimento mesmo tecnológico. Eu tive já a experiência em contato com empresas, né, coisas desenvolvidas no laboratório e que o pessoal de empresa foi falar comigo, eles vão falar, quando vão falar com a universidade, eles querem que a universidade praticamente entregue um produto pronto para eles. Isso não é a missão. Isso não é a missão de... às vezes de graça, pode até pagar, mas não é a missão da universidade e do Instituto de Pesquisa, né? Uhum. Nós temos uma coisa importantíssima na visão de desenvolvimento tecnológico, os chamados TRLs, que é Technical Readiness Level dos produtos, né? Então, começando em 1, etc., quando está no laboratório, né? E o técnico TRL 9 e 10 é quando está na condição de ser industrializado. Ora, entre o que é desenvolvido no laboratório e o que vai para a inovação, que pode ser industrializado, tem o chamado Vale da Morte. O Vale da Morte são muitos que vai mais ou menos de 3 a 5, no TRL 3 a 5 ou 6, onde os produtos estão saindo dos laboratórios universitários, estão em condições de serem industrializados, o conceito está comprovado, mas é necessário muito investimento para tornar isso um produto que seja comerciável. E nisso o Brasil falha violentamente, sabe? Nós não temos instituições que consigam fazer isso, não temos empresas que consigam fazer isso, né? E não tem uma preocupação nem governamental de realmente instituir isso de forma cristalizar isso também no setor industrial. Isso me preocupa muito. Aliás, no debate para o governo de São Paulo, achei interessante a discussão entre a Haddad e o governador eleito, né? O Tarcísio de Freitas, que o Tarcísio de Freitas é militar do Exército, mas um engenheiro muito bem formado nas melhores escolas de engenharia do país, Instituto Militar de Engenharia, até com mestrado, né? Uma pessoa que entende dessas coisas. Mas ele defendendo violentamente o setor privado, que a universidade, as instituições públicas não funcionam, tem que estar nas indústrias, etc., né? Eu gostaria de estar lá para discutir com ele. Eu perguntaria, Tarcísio, me dê nome de algumas instituições brasileiras que tem um laboratório de desenvolvimento real, que produza as coisas no Brasil, certo? Que não copie só a tecnologia do exterior. Porque essa visão... Tem, né? Pode falar. Eu ia te dizer que, assim, eu trabalhei num laboratório de pesquisa da IBM, o IBM Research, né? E a gente, de fato, tem experimentações nacionais, mas que por conta da falta de incentivo, que a gente acabava fazendo, como o laboratório é internacionalizado, era que o cientista ia embora. Exatamente. Ele estava aqui, ele começava a pesquisar, a coisa começava a tomar corpo, ficava legal, ele era exportado e voltava depois, eventualmente, com o produto pronto de lá, né? Tinha ideia aqui, aprontava no exterior e voltava para cá, porque tinha algum fit de mercado. Ou a gente estava em banco, ou a gente estava em agricultura, que eram os dois setores para qual se vendia tecnologia em massa, que podia ser criada por alguém daqui, porque conhecia o setor, mas, de fato, aqui no Brasil duas coisas eram difíceis: conciliar
a agenda da universidade com a agenda da empresa e, de fato, a empresa ter dinheiro nacionalmente para investir, porque os incentivos são pequenos, a cultura é difícil e as empresas realmente não têm uma política pública de intercâmbio entre as empresas e as universidades que consiga sair com um modelo aí de produtificação, que é o que você falou. E, de fato, eles não entendem que a universidade não vai trazer o trabalho pronto. Até em Recife, eles entendiam um pouco, porque a maioria era de realmente pesquisadores, né? E lá a gente tinha uma outra questão também, Galvão, que era essa questão do para que serve a pesquisa e, às vezes, da pesquisa gerar um produto ou uma solução que ela não é para o mercado ainda. E lá meu trabalho era muito de... A IBM é a maior registradora de patentes do mundo, que eu não sei se eu tenho muito orgulho disso. Mas o meu trabalho era abrir as patentes exatamente porque chega em algum momento que a inovação também chega num platô dentro da empresa. Se ela não colaborar com ninguém lá fora, vai ser um monte de coisa que vai para a gaveta e ninguém vai usar. E às vezes a gente não tem noção dentro do laboratório do para que serve aquilo. Precisa justamente dessa união entre os conhecimentos para você olhar uma coisa que, sei lá, o giroscópio do iPhone, que não servia para nada para a IBM, até o Steve Jobs pegar o iPhone e falar, eu quero que o device vire. Alguém olhou e falou, putz, tem uma utilidade, né? E eu também via muito essa dificuldade, embora a IBM fosse uma instituição de pesquisadores sérios, de casar isso e de casar isso com um negócio também. Tinha um conflito lá dentro entre a área de negócio e a área de desenvolvimento, porque só ter resultado do desenvolvimento 15 anos depois, 20 anos depois, né? Márcia, esse exemplo bem claro que colocaste, a IBM, inclusive, logo que me formei, um dos colegas começaram logo comigo no INPE, depois foi para a IBM em Campinas e muitas coisas, trabalhou também, coisas de desenvolvimento, inclusive na parte de software, tá aqui no Brasil envolvendo, mas as empresas, principalmente as internacionais, quando eu estou no Brasil, têm problemas e às vezes nem têm mentalidade. Vou dar um exemplo aqui que serve. Né? Vamos falar as indústria Bell. As indústria Bell é um exemplo típico agora, o Bell Labs nos Estados Unidos. O Bell Labs nos Estados Unidos tem mais de 25, acho que 20 prêmios Nobel. Da onde que saiu o Bell Labs? O estado sólido saiu do Bell Labs. O transistor foi desenvolvido no Bell Labs, certo? Pesquisador foi desenvolvido. Uma das coisas mais importantes de física, que é a radiação de fundo do universo, importantíssimo, que não vai aplicado, mas quem que descobriu isso? Pesquisadores do Bell Labs, certo? Então, essa mentalidade, não, infelizmente, nós não temos muitas... Aliás, o Bell Labs foi fechado pela Bell, quando a Bell saiu. Mas eu quero dar um exemplo típico do que estou falando para não falar em grande empresa. Vamos falar do LED azul. Certo? Como é que saiu o LED azul? Uma empresa de lâmpadas no Japão. Ultra pequena, só produzia lâmpadas convencionais, não tinha nenhuma força no mercado. Fazia o dia a dia só isso. Mas tinha um laboratório de pesquisa. Então, o que acontece? Trouxe um engenheiro que para trabalhar em engenharia elétrica, estava fazendo mestrado, fez o mestrado, o orientador dele conhecia alguém dessa empresa, eu esqueci o nome, acho que era Nishi a empresa, e arrumou emprego para ele. Ele tinha ele trabalhando, um engenheiro ajudando e 2 técnicos. E aí o dono da empresa, que era empresa, estou falando aqui, acho que 20, 30 empregados só, certo? O dono da empresa falou, discutiu com ele o que queria desenvolver, ele foi desenvolver um trabalho de pesquisa. Depois de 2 anos, chegou um produto que não era comerciável. Ele já ficou muito chateado, certo? Mas o dono foi falar com o dono da empresa, não, você continue fazendo, pense em outra coisa. Desenvolveu mais, aliás, tirou o engenheiro que trabalhava com ele, ficou ele com os 2 técnicos. Depois de 2 anos, etc., ele desenvolveu uma coisa que, eu não lembro mais o produto, mas que também comercializaram, mas não tinha muita aplicabilidade, muita rentabilidade. Ele já pensou que ia ser mandado embora. O que ele fez, o dono da empresa? Falou, vou colocar mais dinheiro. O que ele fez? Descobriu o LED azul. E depois o laser azul. As ações da empresa aumentaram 5.000 vezes no mercado internacional.
E mais tarde, inclusive, esse cientista que descobriu o LED azul teve que processar a empresa, porque a única coisa que ele ganhou foi $1.000 da empresa, né, que recebeu, mas ganhou o processo e ganhou o prêmio Nobel. E hoje é professor em Stanford. Certo? Então, essa mentalidade não existe no Brasil. Certo? Então, nós temos algumas empresas, como a VEG, por exemplo, que tem um laboratório de pesquisa, mas não tem essa mentalidade de realmente investir, mesmo que perca. Qual o problema? Isso é normal de pesquisa. Mas esse é o ponto, né? A pesquisa, eu lembro muito do diretor nosso lá dizendo isso, ele falava, o errar na pesquisa serve para você delimitar o resto do campo, talvez certo, onde esteja o seu lugar de questionamento. E aqui, às vezes, as coisas parecem que elas têm que ser devolvidas tão rápido. Todo mundo pensa a curto prazo, e todo mundo quer criar inovação disruptiva a curto prazo, isso não existe. Isso. Exatamente. Né? Inovação incremental acontece de um dia para o outro. É inovação disruptiva que realmente muda o mercado, que realmente muda a tecnologia, que muda o jogo, ela é fruto de muitas descobertas de pesquisa de base, né? Do cara ali descobrindo como é que a ervilha se comporta para daqui a pouco descobrir qual é o componente de um remédio muito importante. Coisas que parecem desconexas, às vezes, elas estão ali muito conectadas para a criação, né? E aí, quem não é pesquisador, e eu não vou dizer que eu sou, porque estou envolvida com pesquisa, mas não sou uma pesquisadora de fato, quem não é pesquisador, às vezes, não faz essa conexão. Acho que a ideia computador quântico surgiu assim, ou inteligência artificial, que a gente está falando agora, que nasceu lá em 1960, final dos anos 60, que agora que a gente... Né? Quantos anos depois, quase 40 anos depois, que agora que a gente começa a entender como é que essa coisa vai ser aplicada. Né? Estou vendo que tem uma pergunta do Juan aqui. Ó. Professor, como você enxerga a questão da cobrança relacionada à produtividade do meio acadêmico e as produções de artigos e bolsas de pesquisas em termos que não são inovadores, apenas para cumprir uma carga de quantidade de pesquisa? Como podemos pensar o meio acadêmico inovador com as exigências de produtividade? Essa é uma ótima pergunta. Abrir as universidades para capital privado no âmbito da pesquisa seria uma boa solução? Bom, deixa eu voltar. Essa pergunta é muito importante, né? A pergunta da questão da produtividade, publicar artigos científicos, etc. Eu tirei doutorado numa das melhores universidades do mundo, o MIT. O MIT é um dos países, uma das instituições da onde saem mais inovações do mundo todo. A exigência de produtividade de artigo é muito maior que no Brasil ainda. Muito maior. Sabe? Um professor no MIT não vai ser professor titular se não tiver uma excelente produtividade de pesquisa. Então, as coisas não são antagônicas. Agora, o que acontece é que se a produtividade só é elevada em conta a publicação. Certo? A primeira coisa importante. A ciência básica é essencial. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com a vacina agora do Covid. Todo mundo fala, foi desenvolvido espetacularmente em 9 meses, etc. Não foi desenvolvido em 9 meses. É ciência de mais de 20 anos. Certo? É gente que trabalha... Então, o que acontece é que a sociedade, Márcia, ela tem uma ideia do pesquisador como professor pardal. Eu levo o problema para ele e digo que eu quero, em 6 meses ele resolveu. Não é assim. Certo? Então, tem que ter um conhecimento básico muito grande. Então, as coisas não são antagônicas. Mas a pergunta que ele fez está correta. O problema no Brasil é que há uma pressão muito grande só para isso. Certo? Então, uma pessoa que é na universidade, que tem uma mentalidade mais inovadora, inclusive até ter atividades mais de divulgação científica, etc., ela não tem o prestígio que uma deveria, que tem uma que só se dedica à pesquisa. Nesse ponto, ele está correto, certo? Agora, as grandes instituições do mundo, o que falta no Brasil é o mecanismo, é a transposição que eu falo desse Vale da Morte. Certo? Vou dar outro exemplo interessante. Né? Em 2004, eu tive numa reunião na China, que é uma reunião da Agência Nacional de Energia Atômica, na área que eu trabalho, fusão nuclear, e essa conferência da agência, delegações dos países, não é todo mundo que queira ir que pode ir, né? E os chineses mostraram uma máquina de confinamento magnético que eles estavam fazendo lá e conseguiram fazer fios
supercondutores de alta temperatura com a conexão com supercondutores de baixa temperatura, isso em 2004. E o chefe da delegação americana, o Roy Goldstone, levantou-se e pediu à plateia para dar uma salva de palmas para eles, para os chineses, porque fazia tempo que eles estavam tentando fazer isso em Princeton e não conseguiam. Ao meu lado estava um professor chinês que tinha trabalhado conosco na USP 2 anos, ficou conosco 2 anos. E eu perguntei a ele, falei, professor Li, como é que vocês fizeram isso? Ele falou, bom, o senhor sabe que eu não posso lhe responder isso, não tenho condição de responder isso. Mas eu posso dizer o seguinte, o problema que eu vi no Brasil comparado conosco. Na China, nós temos, ele falou, nem sei o número, mas da ordem de pelo menos 60 instituições de pesquisa do governo que só trabalham na transição entre o que é feito no laboratório nas universidades de pesquisa básica e os institutos de aplicação imediata de produtos. Só se preocupa com essa transição. Eles não é o pesquisador da universidade que se preocupa com a aplicação, eles vão às universidades, eles vão ver o que está sendo desenvolvido e estudam. Então, a pergunta, por isso que eu estou colocando isso, não é um grande pesquisador de uma universidade, um instituto de pesquisa do INPE, que é um grande cientista, ele não precisa estar preocupado com a aplicação, não é a função dele. A função dele é fazer a melhor ciência possível, sabe? Mas tem que ter o mecanismo de ver o que ele está fazendo para passar para a aplicação. É claro que tem alguns colegas meus cientistas que têm uma visão prática muito grande e eles percebem o que pode ser feito. Uhum. Mas eu tenho no Brasil, isso se pudesse fazer alguma coisa, é nisso que eu queria atuar, Márcio. Nessa integração aí, nesse pedaço do meio que é o vale mesmo, né? Não tem nada. É o Vale da Morte, é chamado Vale da Morte. Vou dar um outro exemplo para ti. Nós tivemos, na USP, nós tivemos um convênio, temos ainda, mas está acabando, um laboratório da minha área de fusão nuclear, o maior laboratório europeu para desenvolver um sistema de diagnóstico lá, que trabalhamos um grupo do MIT colaborando conosco, um outro grupo da École Polytechnique e o próprio grupo do laboratório chama JET, que é em Oxfordshire, no Reino Unido. E nós, na USP, ficamos encarregados de desenvolver um sistema de radiofrequência com características muito especiais. Tinha que definir muito bem a banda de radiofrequência, alta potência, tinha que ser resiliente à potência refletida, né? Nós tínhamos um grupo bom lá na USP, inclusive 2 cientistas russo e ucraniano, que nós já conhecíamos muito, e desenvolvemos o protótipo. Nós mesmos tentamos o protótipo. E aí vieram os europeus, vieram visitar o nosso laboratório, gostaram, falaram que isso pode seguir nessa direção, mas nós só podemos instalar no nosso laboratório um produto industrial, porque vocês têm que ter um produto, uma empresa, com garantia, tudo, não pode ser um produto de fornecimento, né? Se quebrar, precisa de alguém que traga outro. Exatamente. E aí nós fomos procurar as empresas de radiofrequência no Brasil que podia fazer. Existem várias, todas empresas estrangeiras operando no Brasil. Menos uma que nós encontramos, a Polytron. A Polytron foi uma empresa que foi criada no final da década de 40, 1940, por um técnico que já faleceu, infelizmente, mas era um técnico da TV Tupi, quando a TV Tupi foi. E aprendeu como fazia geradores de radiofrequência e fez essa empresa Polytron, que vende muitos produtos no Brasil, né? Com ela, só com ela, nós conseguimos desenvolver o produto. Nós trabalhamos metade, eles vinham, engenheiros vinham, foram 2 anos. Entre o que nós desenvolvemos na bancada de laboratório, que funcionava com um produto industrial, com todas as especificações técnicas, e problemas de evitar danos, falhas, etc., foram mais de 2 anos. Certo? E a empresa investiu, colocou o engenheiro deles trabalhando conosco, ia no laboratório, etc. Isso que eu não vejo tão facilmente em outras empresas no Brasil. Realmente é um vale, e eu acho que talvez seja porque os caras de produto das empresas não frequentam as universidades, às vezes porque não conhecem o que está sendo feito no sentido técnico, não entendem mesmo, vão lá, olham e falam, nossa, tudo isso é lindo, mas o que eu faço com isso, né?
tem essa dificuldade de linkar, e porque, de fato, não existe, é o que você falou, tem as duas pontas, né? Tem a pesquisa de um lado, tem a preparação do produto do outro, e acho que tem um mercado enorme. Hoje a gente fala muito das incubadoras e aceleradoras de startups, mas talvez tenha um mercado enorme para as incubadoras e aceleradoras dos projetos de pesquisa universitários. Eu vejo que aí na USP tem uma tentativa, acho que do Risola, né, do CETEC, de fazer isso. Vejo lá no Porto Digital, em Recife, talvez uma tentativa também de fazer isso, que é muito próximo à universidade, mas são dois exemplos entre um monte de estados, milhões de universidades bem catalogadas, federais, e um bando de outras empresas que está muito longe disso, que prefere importar, né, o que tem de conhecimento lá fora e trazer para cá mais pronto do que, de fato, debruçar sobre o problema. Acho que a gente perdeu em algum lugar. E aí você falou do professor Pardal, vou fazer uma pergunta de alfinetada. O professor Pardal, que todo mundo imagina, ele tem a cara do Elon Musk. Como é que você acha que o Elon Musk chegou nessa maluquice assim, de ser idolatrado pelo planeta? Bom, ele reúne em si várias características. Obviamente, é pessoa extremamente inteligente, não há a menor dúvida, né? Uhum. E ele também é, inclusive, físico também, mas ele tem uma visão empresarial muito forte, né? Então, claro que ele é uma pessoa, desse ponto de vista, que não se encontra em todos os tempos. Eu não sei se ele é um professor Pardal, eu não conheço tanto. Eu acho que ele está cercado de, né? Não, ele é cercado. Ele tem uma. Ele sabe muita coisa. Ele tem uma grande característica, né? É isso que é um ponto dessas grandes empresas que consegue fazer como Elon Musk fez. Ele vai buscar competência. Ele tem uma apreciação muito grande por competência, né? Então, ele tem um exemplo, inclusive o carro, o Tesla, o famoso Tesla, que fez a bobina de Tesla e várias coisas, tinha exatamente a mentalidade dele, certo? Fazia várias coisas, e tem muitas pessoas que sempre criaram muito, ele tem essa mentalidade. Existem algumas pessoas que têm essa capacidade, né? Então ele é idolatrado, e tem um tino de negócio enorme, e ele é agressivo do ponto de vista empresarial, comercial, né? Não é uma pessoa que eu admire pela maneira de fazer, mas temos que reconhecer as qualidades, não há a menor dúvida, né? Porque aquela história que disseste, por exemplo, do giroscópio, aliás, uma vez eu brinquei eu não vou falar o nome do político, mas famosíssimo, né? Ele falou assim, eu gosto muito, eu acho que nas universidades vocês deviam ensinar mais tecnologia, porque eu adoro tecnologia. Aí mostrou o celular, mostrou tudo. Eu fiz a pergunta para ele, então, o senhor pode me dizer como é que você, virando o celular, muda a tela? Vai para cima, ele não sabia, sabe? Então, quando os brasileiros acham que dominam a tecnologia, quando sabe apertar botão, só isso, né? Então, esse que é o problema, essa mentalidade tem grande. Mas eu sempre... Do lado, toda a tecnologia boa é transparente, né? Você olha e fala, nossa, é mágica. Como funciona isso aqui? Não sei, é mágica. Então, ele aprende a usar só. Mas nós temos vários exemplos agora mostrar para como aqui no Brasil mesmo. Mencionasse inovação, um grande centro de inovação é a USP de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos. Eu vou dar um exemplo típico de como o Brasil às vezes não sabe aproveitar, né? Nós temos um grande professor em São Carlos, um dos físicos mais famosos do Brasil, o professor Vanderlei Banhato, que desenvolveu, não sei se ouviu o nome dele, né, mas ele tem várias coisas, faz física, para responder aquele rapaz que perguntou, faz física fundamental de alto nível. Ganhou vários prêmios, inclusive ele é membro da Pontifícia Academia em Roma, ele é famosíssimo, Vanderlei Banhato, né? Mas ele faz aplicações de laser para a medicina. Então, por exemplo, para tratar a coisa, até câncer de pele, coisa, tudo desenvolvido lá. O que acontece? Ele acaba de ganhar um projeto, agora não sei quantos milhões de dólares são, certo? Uma quantidade enorme de milhões de dólares, para colocar na Flórida, estão levando com toda a sua equipe, instalando todo o laboratório para fazer aplicações nos Estados Unidos e na Flórida. Então, nós temos capacidade.
Nós temos gente que é capaz de fazer, e ele vai estar viajando, o Vanderlei vai estar viajando, mas dá um exemplo típico do sucesso da ciência. E ele é uma pessoa que um cientista de altíssimo nível, mas com uma preocupação de aplicações imediatas. E ele teve uma maneira interessante de cruzar esse Vale da Morte. Mas esse Vale da Morte existe no Brasil, em todos os lugares, e isso é o que está faltando. Quase que você está me contando aqui que o Vale da Morte, para sair do Vale da Morte, você tem que ir para a Califórnia para depois voltar. É quase a flor que nasce no asfalto, né? Não, não é verdade, né, Márcia? É mudar a atitude brasileira. Nós temos alguém que... Nós temos exemplo paradigmático do cruzamento... o que eu estou tentando dizer assim, são cientistas muito aguerridos, porque é muito difícil fazer isso daqui. Né? Não, mas nós temos exemplos positivos, Márcia, por exemplo, a própria Embraer, o grande exemplo de cruzamento do Vale da Morte, o grande exemplo de cruzamento. Nós temos a nossa agricultura tropical, que é um exemplo para o mundo todo, né? Saiu de pesquisa da Embrapa, Jorana Doberheimer, etc., e eles souberam tornar aquilo produtos, né? Nós temos exemplos, né? Mas não é a mentalidade geral, esse que é o problema. E, às vezes, discutindo até com pessoas do governo, eles têm a tendência a querer comprar, falar, vamos importar tecnologia. E eu sempre digo, não se importa tecnologia de ponta, isso não existe. Ninguém te traz tecnologia que seja de ponta. Tudo que você vai comprar já é antigo, de certa forma, né? Já é antigo, de certa forma. E, inclusive, os parques industriais que a gente compra, quando a gente olha e fala, a gente não é competitivo, e não só falando em inovação, mas no rame-rame, no normal, né? No indústria têxtil, tudo que a gente traz para cá é muito antigo, é muito velho, é muito a gente não usa mais, agora pode levar, né? Parece um jeito de depreciação. É raro também o empresário consegue ter acesso a alguma coisa realmente nova. Dá beijo pro tio Galvão e deixa a mamãe trabalhar. Vai lá falar com o Sérgio. Alice está aqui encantada pelo tio Galvão. Não, mas realmente, assim, a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa criar essa ponte por cima do Vale da Morte para ver se a gente consegue olhar, precisa ter investimento de recursos em pesquisa, porque senão as pessoas não têm outra escolha, elas acabam indo embora, algumas até voltam, mas é realmente difícil fazer por aqui tudo que é necessário sem recursos, sem olhar, sem entender que isso... Eu costumo falar da questão cultural, mas da questão de inovação, o PIB da Califórnia é maior que o nosso, porque eles estão lá com a indústria criativa toda, né? A indústria de tecnologia de um lado e a indústria criativa de cultura do outro, que são coisas muito importantes. Aqui parece que a gente tem essa dificuldade de tratar isso com a importância que tem. E aí eu ia te fazer uma outra pergunta. Como é que a gente vai fazer para plantar uma nova geração de cientistas? Ou uma nova geração até, não só de cientistas, mas de professores? Porque o que eu vejo é que toda essa questão muito pragmática, muito de curto prazo, está matando lá no começo, né? Você começa a olhar a educação ali das crianças, você já vê que talvez a ciência não seja uma coisa tão atrativa por culpa muito mais nossa do que da ciência em si, porque eles já nascem meio científicos, né? Talvez o magistério não seja uma posição tão atrativa porque a gente, né, largou lá. Como é que faz para plantar a nova geração? Porque a geração de vocês é a geração dos nossos maiores expoentes. Aí no meio tem pouca gente, né? Em quantidade, não em qualidade. Tem muita gente boa, mas tem... Pouca gente saiu da escola e falou assim, eu quero ser astronauta, quase todo mundo disse, mas cientista tinha muito pouco. Não tem pouco, mas de qualquer jeito o problema que mencionas é correto, e essa tem sido uma das grandes preocupações minha, né? E também de vários colegas. Nós, do Conselho da Sociedade Brasileira de Física, fizemos até uma publicação que mandamos para os presidenciáveis, para os candidatos a governo, né, sobre a importância da ciência para o nosso desenvolvimento. E um dos capítulos essenciais é a questão da educação, né? A questão da educação isso é um grande defeito do nosso sistema educacional. Inclusive, até colegas falam, às vezes você critica
o governo Lula, né, da questão da educação, eu acho que o governo Lula foi excelente nas universidades, etc. Mas desde a nossa Constituição de 88 até agora, embora tenha sido chamada a atenção na Constituição, que o essencial é ensino fundamental, incluindo o ensino médio, ninguém deu atenção a isso, nem o governo Lula, certo? Então, a primeira coisa importantíssima, o ensino, a questão de desenvolver o interesse pela ciência, tem que começar até no ensino primário. Eu, como já morei fora, tive meus filhos estudando fora também, eu via um país que me impressionou muito é a Holanda. Morei um tempo na Holanda, né? E via como é que, mesmo na escola, no primário, coisa simples, mas os alunos eram levados a apreciar, a fazer coisas práticas e fazer a conexão entre a coisa prática e o modelo. E no ensino médio, inclusive, é incrível, né? Se bem que lá o ensino, na Holanda, quando eu estava, o ensino ia até às 3 da tarde, mas os alunos, o ensino não era aquele ensino de giz e quadro negro, que sempre praticamente foi no Brasil, né? A pessoa tem que aprender a colocar a mão na massa, né? Hoje nós temos ensino giz, quadro negro e computador no Brasil, mas o computador é só tela, mexer, procurar o programa, procurar na internet, aonde tem aquilo, a coisa prática não tem. Então, o que acontece, Márcia? Uma das piores frases que eu vejo todo brasileiro falar e que realmente me machuca o espírito de cientista é quando falam que teoria uma coisa, prática outra. Isso é típico de quem não conhece ciência. Sabe? Típico de quem não conhece ciência. Porque a teoria na ciência é a modelagem da coisa prática. Sabe? Então, essa falta de contato com as coisas práticas é que está matando a educação brasileira. E estou muito preocupado porque nós estamos agora na fase de implantação da Base Nacional Comum Curricular, né, que fala em várias coisas, etc. A parte de laboratório nem é mencionado direito. Então, nós teríamos, para despertar o interesse pela ciência, um aluno que vai numa aula de biologia e abre uma RAM no laboratório, vê o coração pulsando, e depois a professora explica no quadro a teoria, por que isso abre os olhos espetacularmente. Eu mesmo fui para a ciência, né, porque eu gostava muito da parte elétrica, montar lá os circuitinhos, levar choque, etc. Né? E depois que eu li um livro de divulgação científica de um físico russo, eu fiquei apaixonado, porque ele falava, como russo, falava das coisas práticas. Isso falta na nossa ciência. O próximo governo, o governo Lula entrando, e eu espero que o governo nessa questão, tem que dar um foco enorme ao ensino médio. Eu sei que tem a questão social, das pessoas terem o curso universitário, as cotas, etc., para ter galgar um status social, mas isso não vai dar a ciência que o cidadão precisa. O aluno do ensino médio tem que sair gostando de ciência. Pois é, eu acho que essa coisa do giz e da lousa e da abstração demais, né? Está muito longe da prática, faz com que a pessoa ache que não é para ela, né? Então, quando Exatamente. a gente fala que não gosta de matemática, porque não entende matemática, porque a matemática está ali só escrita num bando de símbolos que ela nunca viu. Quando ela olha a matemática, e a física é linda nisso, né? Quando você olha a mecânica da coisa se mexendo, eu tenho um pai que foi 40 anos mecânico da Volkswagen, então os motores andavam na minha casa e eu aprendi a lidar com eles. Como é legal quando você descobre qual a engrenagem mexe o quê, o que faz cada coisa, como é que o combustível explode ali, como é que você melhora essa história. E são coisas que eu não aprendi a gostar na escola, porque eu estudei em escola pública numa época que era um pouco mais sofrível, assim, a gente estava no governo Quércia, era greve, 6 meses de governo, e coisas que eu aprendi a gostar justamente por olhar aquilo, botar a mão e falar, nossa, como é genial você poder criar uma coisa com um monte de pecinha, né? E eu acho que a gente perde nisso. Eu lembro muito do o Richard Feynman, que fazia divulgação científica, contava para a população, por exemplo, era Apolo 11, né? Quando explodiu, deixa eu te explicar o que aconteceu. Esse gelo aqui transformou essa borracha aqui num negócio rígido e por isso não aguentou e explodiu.
E eu lembro dele explicando, era Challenger, eu lembro dele explicando essas questões para a população comum ver, e aqui no Brasil eu não vejo muito onde achar isso. Hoje tem uma meninada tentando fazer isso, Manual do Mundo, que são canais que você consegue escutar alguém te contando, mas realmente o laboratório na escola faz uma diferença enorme, né? Eu tenho um exemplo positivo para dar para isso, recente, que é interessante, e por isso falta no Brasil valorizar as coisas, o governo valorizar, né? Então, não sei se soubeste, tem um grupo de 3 professoras de física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que elas têm um site, uma iniciativa espetacular, que chama-se Tem Menina no Circuito. Então, para nós, viu? Esse é espetacular, porque elas não só têm site, elas vão nas escolas públicas, ensinam as meninas a trabalhar, mexer, fazer coisas práticas, etc. Elas querem atrair mais meninas para a ciência. Bom, essa iniciativa acabou de ganhar um prêmio internacional da revista Nature. Você não viu em nenhum jornal brasileiro. Pois é. Não vê em nenhum jornal brasileiro. Matemática não veio em lugar nenhum. Então, não vê. Então, essas coisas não são valorizadas no país. Quando eu era diretor do INPE, né, no ano 2018, um colega meu, que aliás era o vice-diretor, o doutor Antônio Divino Moura, ele foi inclusive diretor do INEMET por 13 anos. Ele ganhou o prêmio mundial da Sociedade Meteorológica Mundial sobre Meteorologia, equivalente a um prêmio Nobel de Meteorologia. Foi receber o prêmio na Suíça, voltou, etc. Não teve nenhuma nota na página do Ministério de Ciência e Tecnologia. Não teve uma nota em nenhum jornal, certo? E eu recebendo lá notícias, aliás, contatos de repórteres de jornais da Europa, perguntando sobre ele, etc. No Brasil não saiu nada. Então, quer dizer, essas coisas, quer dizer, infelizmente esse governo piorou porque despreza a ciência, não valoriza, não dá trabalho. Aí, trazendo um outro dado, que a gente precisa de educação básica para a ciência, talvez a gente precise de mídia para a ciência também, porque não tem, né? Nós precisamos de tudo. A cultura entrou nos meios de mídia por força da Rouanet também, por força daquela história de produção cultural nacional, e eu acho que talvez falte uma beiradinha ali da mídia tradicional, essa que a galera vê, não porque procura necessariamente, mas porque aparece na televisão. Talvez falte isso, que eu lembro quando eu era criança, tinha as coisas do telecurso 2º grau, tinha algumas coisas ali que você ficava curioso, né? Você assistia de manhãzinha e falava, putz, como é que será que funciona? Eu lembro uma vez que eu cheguei na escola muito cedo, assim, acho que na 1ª ou 2ª série, e eu já sabia fazer as contas, e eu vi potência no telecurso 2º grau. Eu cheguei lá para a professora e falei, o que é esse numerinho pequenininho aqui? Ela falou, pelo amor de Deus, até a 5ª série, você não volta aqui para me perguntar, você não sabe somar, eu não vou te ensinar a multiplicar e fazer potência. Mas eu não vejo mais isso, sabe? Ou são canais muito especializados que estão falando bobagem para dedéu, né? Não, tem alguns, vamos criticar tudo, Márcia, tem alguns bons, né? Mas eu acho que as iniciativas são muito desarticuladas, certo? Não tem uma articulação, às vezes alguns vão no ponto. Tem muita gente boa, nós temos que, o exemplo em São Paulo mesmo, nós tivemos do famoso professor Ernesto Hamburgo, que fez Estação Ciência. Temos exemplos muito bons, né? Mas não tem a valorização, né, da ciência. Eu vou te contar um caso que até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, e é normal as instituições, professores de ensino privado, mesmo público, entrar em contato pedindo ajuda, né? E telefonou-me uma professora, que era professora de física na favela de Paraisópolis. Ela disse, professor, nós temos aqui um aluno que gosta muito de física, e ele faz algumas perguntas que nem eu sei responder, porque eu não sou física, eu sou bióloga e dou aula de física, porque eu não sei, só fazendo um parênteses, não sei se sabes que nós temos uma deficiência na ordem de 45 mil professores de física no país, em escolas públicas, né?
Eu falei, não, faça o seguinte, traga ele para conversar aqui conosco. Eu mandei o próprio carro da Sociedade Brasileira de Física trazê-lo para conversar comigo no dia seguinte, né? Eu fui encontrá-lo, tá, a professora, uma mocinha até, muito interessada também em física, embora fosse bióloga. O menino, ele tinha 13 anos, mas tinha o porte de um garoto de 11 anos, magrinho, quase raquítico, certo? Mas com o olho brilhante e curioso. E no Estúdio de Física da USP, nós temos um laboratório de demonstração de experiência de física, não é para os alunos da universidade, mas exatamente alunos do ensino médio, querem aprender alguma coisa. E eu disse a ele, não gostarias de ver o laboratório? Ele falou, vamos. E no caminho do laboratório, eu passei em um auditório. E estava havendo uma conferência lá de astronomia e astrofísica no auditório. E eu perguntei para ele, não queres entrar para ver como é que os cientistas apresentam o trabalho? Ele entrou, estava sendo apresentado em inglês, ele não entendeu nada, né, naturalmente. Ficamos uns 5 minutos, saímos. E ele perguntou-me, professor, o que eles estavam falando? Eu falei, eles estavam falando de núcleo ativo de galáxia. Ele falou, já sei sobre isso, professor. Eu li muito e sei que o universo, nós temos, da matéria que nós vemos, é só 5% que nós vemos é matéria que nós conhecemos, temos da ordem de 20% que seria até ele errou um pouco o número, uma matéria escura, e o resto é uma energia escura que nós não sabemos o que é. Eu quase caí para trás, né? Falei, puxa, tem alunos que entram no primeiro ano da física da USP, nunca ouviram falar nisso, né? E fui conversando com ele, fui ao teu laboratório, e tudo que eu mostrava um experimento, falava, o que você acha, por que está acontecendo aqui? É claro que ele não sabia as equações, mas a descrição do fenômeno ele fazia corretamente, uma inteligência muito grande. E aí eu disse ao professor, nossa, como é que ele sabe? Ele passa o tempo todo na internet pesquisando. Ele falou, não, professor, ele não tem acesso ao computador. Aí eu falei, mas vocês não têm computador na escola? Falei, não, acontece o seguinte, nós temos, mas esse menino chegou há 3 meses só aqui na minha escola, porque a mãe dele, mãe solteira, teve que trabalhar, então trouxe ele para ficar com o avô. E logo, logo ele mostrou ser muito inteligente, não só em questões de física, também na minha área, em biologia e outras coisas de ciência. Então ele sofre bullying dos colegas. Os colegas não deixam ele acessar o computador. Então, a maneira que nós fazemos, às vezes damos livro, damos publicação para ele e ler, porque não deixa chegar perto do computador. E, inclusive, eu procurei ajudar depois, mandando os livros, mas depois fiquei muito chateado. Depois de, eu acho que uns 2 meses, não consegui mais contato, que a professora disse que o avô teve que levá-lo embora da favela. Então, veja, Márcia, se ele fosse um menino de favela que jogava bola, todo mundo estava valorizando, todo mundo, mas ele era um menino voltado à ciência, sofria bullying. Ele foi desconsiderado. Se não fosse essa professora, ele não teria atenção nenhuma. Essa, infelizmente, é a nossa mentalidade. Essa mentalidade nós temos que mudar. Até muito mais. A imprensa não coloca porque nós temos essa mentalidade. As pessoas que vão mudar o país, seja em ciência, seja em inovação, são as que se destacam. Nós temos que, e isso está em todos os lugares, está na favela, está nos quilombos, está em todos os lugares. Nós temos que valorizar essas pessoas, nós temos que valorizar os nossos Galileus, nós temos que valorizar os nossos Einsteins. Isso os americanos fazem muito bem. Eles incentivam, eles valorizam isso o máximo possível. Os europeus fazem, mas nós não sabemos fazer. Se nós vamos valorizar alguma pessoa, isso é um preconceito, vocês estão desconsiderando quem sabe menos. Então, isso, infelizmente, é o que acontece. Não, mas são inteligências diferentes em lugares diferentes, todas deveriam ser muito valorizadas, né? Mas realmente essa é uma questão complicada, essa questão da não valorização da ciência num país que precisa tanto disso. Exatamente. É tão dependente dos outros por conta dessa insuficiência de inovação, de criação, de parque industrial. Um país tão... eu lembro de alguém dizendo, né, que é um país tão rico e tão pobre, porque com a quantidade de riqueza que se gera, a quantidade de coisas que se consegue aproveitar com que a gente valoriza é pequena, né? E é isso, a Embraer é um exemplão, né, de produto de exportação da mais alta tecnologia
nacional e que talvez por alguma sorte tenha a ver lá com a centelhinha do Santos Dumont, mas tem muito a ver com os caras que acreditaram nisso agora. E a gente tinha... Eu tenho a felicidade de ser amiga da neta do Gurgel. E a gente tinha outros casos desses, né? E foram sumindo por falta de valorização e falta de iniciativa. Professor, não vou tomar muito mais do seu tempo, a gente já está chegando aqui nas 8h30. Vou fazer a última pergunta, que é: diz para a gente, recomenda para a gente um livro para os leigos, porque a gente não é um blog, um podcast científico, mas um livro que todo mundo deveria ler para conseguir entender um pouco mais sobre... Não precisa ser inovação, não, que inovação a gente fala toda semana, mas sobre ciência. O que a gente deveria estar lendo ou olhando, que não seja extremamente técnico, se o senhor vier com física aplicada, mas para se encantar com ciência a ponto de valorizar ela com carinho, assim. Nossa, que pergunta difícil, porque tem vários livros, agora eu tenho que pensar, porque colocaste um condicionamento. Eu vou chutar um que eu li, que era O Universo numa Casca de Nós, que é do Carl Sagan, certo? Que é o... Para mim, assim, quando eu abri, eu falei, nossa, que divertido, isso. Mas isso é mais para a física, né? Porque até no brasileiro, eu sempre gosto muito... Eu adoro física, eu tenho uma história com física que eu não contei aquele dia, que eu não terminei. Mas eu saía da faculdade de Direito e eu ia para a biblioteca de física da USP e ia ler. E aí, a gente, por algum motivo, eu conheci o professor Miquia, que era pai de uma menina que também frequentava ali por perto do Direito, e virei advogada da associação deles lá, de amigos da Estação Ciência. Mas eu sou apaixonada por física aeroespacial, então aí que eu sou... Por isso que trabalhaste um pouco comigo, então. Pode ser. Acho que o Pedro me convenceu aí. Ele falou, professor, diretor do IPE. Eu falei, vou lá. Mas eu tenho uma paixão muito grande com as coisas que voam, no geral. Inclusive, tem balões ali atrás de mim, mas... então, eu sempre li muito sobre atmosfera, sobre espaço, e fui fazer um curso de voo depois. Então, Márcia... Tenho fascinação pelo céu. Na questão mais na área de física, um livro até mais, talvez um pouco mais simples, é o livro do Marcelo, A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser. Eu gosto muito desse livro do Marcelo, já vi se fala. Marcelo Gleiser é um autor brasileiro, professor na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, mas Marcelo, A Dança do Universo é muito interessante. Mas que eu estou estimulando na área de ciência em geral. Eu tenho meu terceiro neto, eu tento despertar nele ciência, porque tem uma capacidade enorme para isso, né? Mas mais do que explicar, que tem adiantado bastante com ele, é ler a história de cientistas. Tem alguns livros que contam a história, por exemplo, como, por exemplo, isso é mais interessante do que uma explicação geral, por exemplo, como algumas coisas foram descobertas, né? Como na questão da medicina, por exemplo, tem coisas espetaculares, né? Então, tem algumas coleções interessantes agora. Eu esqueci o nome da coleção, inclusive, que ele adora, mas, por exemplo, quando ele leu como a penicilina foi descoberta, ele ficou encantado, né? Então, essas histórias, principalmente para os meninos que têm, meninos e meninas, mas que têm entre 9 e 13 anos, essa época eles gostam de ter heróis. Então, ler história de cientistas, como desenvolveu, a história de Galileu é espetacular. Então, esses livros escritos é o que eu tenho recomendado, mais do que até uma introdução à ciência em geral, porque geralmente nesses livros também ele traz um pouco do que foi feito, um pouco da ciência, porque mais importante do que conhecer é a pessoa ter a percepção do método científico, ter a percepção que um cientista não é o que acerta tudo, erra muito, as coisas não são preto ou branco. Então, isso daí que eu tenho recomendado são esses livros de história de cientistas. E que cria as inspirações e as fagulhas para olhar e falar, olha, isso pode ser para mim, isso é legal. E é uma jornada heróica mesmo, né? De sair do nada de conhecimento ou de um pouco de conhecimento só
e encontrar lá no final da jornada alguma coisa que realmente... E é isso, ciência muda o mundo todo dia. Se a gente não tivesse ciência, não tinha internet, não tinha computador, não tinha vacina, e talvez não tivéssemos nós mais no planeta, porque não tinha agricultura suficiente para todo mundo, não tinha atmosfera, né? E é isso, acho que fica de lição, que acho que é realmente a valorização da ciência, e essa preocupação de conciliar a boa ciência, a boa tecnologia com o bem-estar do planeta, que se não for olhado com carinho, também não... Se não tiver planeta, também não vai ter ciência. Professor, obrigada. Nada, querida, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer conversar contigo mais uma vez. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.